Rapaziada, 2024 tá acabando, né? A gente já tá nesse climinha de férias gostoso, todo mundo desacelerando. Já gostaria de aproveitar esse vídeo aqui para desejar para todos vocês um feliz ano novo, né? Que seja um ano de muita prosperidade, muita paz e saúde para todos vocês. Que caia muito dividendos na carteira de vocês nesse próximo ano. 2025 já tá aí batendo na porta, né? E talvez, rapaziada, infelizmente, talvez esse ano de 2025 seja um ano bem desafiador para nós investidores que começamos a investir recentemente, né? Começamos a investir de 2021 para cá, os famosos investidores geração Z. Rapaziada, pós-pandemia, a gente ainda não tinha passado por uma crise na nossa economia aqui no Brasil como essa que a gente está passando agora, e que ao que parece, essa crise que a gente está vivenciando agora, ela está apenas começando. Olha só isso aqui. Segundo prognósticos aqui da gestora Kinea Asset, a Kinea é uma das gestoras de fundos imobiliários mais respeitadas aqui no Brasil, né? Ela administra hoje, ela tem sob gestão 132 bilhões de reais. E segundo a Kinea, em 2025 só dá para ficar comprado nos Estados Unidos. Ou seja, né? Só dá para investir nos Estados Unidos. Então países aqui como Brasil, China, Alemanha e Reino Unido vão experimentar um 2025 bem difícil nas suas economias. O Rui Alves, que é um dos gestores aqui da Kinea, ele utiliza uma metáfora, né, fazendo uma comparação entre uma obra da música chamada As Quatro Estações do Ano, e ele associa cada uma das estações do ano à situação econômica de um país para mostrar a conjuntura atual da economia mundial, né, da economia desses países analisada em conjunto. Rapaziada, vamos lá. Eu vou explicar isso aqui para vocês agora com detalhes. Essa visão da Kinea para 2025, ela é muito importante que nós investidores, a gente tenha conhecimento disso. Então fica aqui comigo, presta atenção no que eu vou falar, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os 5 investimentos que no meu ponto de vista pode te proteger lá em 2025. Então, rapaziada, nessa metáfora, verão e primavera indicam que esses países estão numa situação econômica mais favorável, e outono e inverno indicam que esses países eles estão economicamente em uma situação ruim. Segundo o Rui, os Estados Unidos ele vai ter um crescimento econômico nesses próximos anos, muito disso impulsionado pelo novo governo Trump, que agora está auxiliado pelo bilionário Elon Musk, que vai assumir o Departamento de Eficiência do governo americano. Então os Estados Unidos ele vai experimentar um crescimento da sua atividade econômica, fazendo com que o S&P 500, que é o principal índice que eles possuem, né, o principal índice da Bolsa Americana, e principalmente os bancos regionais e o varejo, eles apresentem uma alta nesse próximo ano. Como a gente consegue ver aqui, ó, por esses gráficos que foram traçados nesse estudo. A economia americana hoje ela já possui os melhores indicadores globais. Se comparado aqui a países como Alemanha, França, Reino Unido e Japão, ele possui aqui, ó, em 2023, 72,8% da sua população economicamente ativa, ou seja, apenas 27,2% da população americana não está ativa economicamente, enquanto nos demais países, né, a população é menos ativa. O Japão aqui, ó, chega a ter a maior parte da sua população inativa economicamente. Então são muitos idosos aposentados, né? Isso é preocupante para o país. A produtividade total da economia americana é bem superior à de países europeus e ele também possui um indexador financeiro mais forte, que é o S&P 500. Né? O S&P 500 ele é um índice americano composto pelas 500 principais empresas dos Estados Unidos. Então, nesse cenário econômico aqui, ele vê o dólar se valorizando frente a outras moedas em 2025. Isso também causado pela implementação de tarifas do Trump, né, uma proposta do governo Trump. Ele pretende implementar tarifas no comércio de outros países. Então, nessa metáfora feita aqui pela Kinea, os Estados Unidos está saindo de uma primavera e ele está entrando no verão. Ou seja, as expectativas são de uma melhora da economia americana. Já o Brasil velho de Lula e a China estão saindo do outono para entrar para o inverno, né, e irão experimentar uma piora das suas economias. No Brasil, com a pressão fiscal e as expectativas de juros para o ano que vem é de passar dos 14% ao ano, muito disso motivado por um excesso de gastos públicos e uma dívida que hoje chega a 79% do nosso PIB, né? A dívida do Brasil, ela está chegando a 80% de tudo que a gente produz no Brasil em um ano e continua aumentando. Então o Rui Alves ele vê o crescimento desse PIB do Brasil caindo para zero no segundo semestre de 2025. Segundo ele, a economia do Brasil ela rodou até agora à base de esteroides, né? À base de incentivos do governo,
mas nesse próximo ano vai ser bem diferente. Sem crescimento, a dívida do país ela vai crescer ainda mais e isso daqui é um indicativo de colapso econômico. Bem, rapaziada, essa matéria é bem extensa, né? Ela tem vários detalhes, então não vai dar para trazer todos os pontos aqui nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição, vale muito a pena a leitura. Então assim, esse prognóstico ele não é bom para o Brasil. O time da Kinea é formado por profissionais que são atualizados, eles sabem o que estão falando. Então a gente precisa se prevenir quanto a isso. Diante disso, eu separei aqui 5 investimentos que nós temos para a gente se proteger caso esse prognóstico ele venha a se concretizar. Então vamos lá. O primeiro é o ETF americano IVV. O IVV ele é um ETF que replica o desempenho do S&P 500. O S&P 500, como eu falei para vocês, é um índice americano, é o principal índice americano, que é composto aqui pelas 500 principais empresas americanas. Isso incluindo aqui as gigantes como a Apple. A Apple tem um peso aqui de 7,63% de participação no índice. A Nvidia possui 6,73% de participação. A Microsoft 6,39%. A Amazon com 4,19% de participação. Entre outras gigantes aqui como a Meta e a Tesla. Vários outros ETFs americanos replicam o S&P 500, mas os principais são o SPY, o próprio IVV, e o VOO. Cada um desses são de uma gestora diferente. O SPY é da gestora State Street, o IVV é da BlackRock e o VOO é da Vanguard. Essas corretoras elas são as maiores no mundo, né? Possuem os maiores patrimônios sob gestão. O IVV, em comparação aos seus concorrentes, não possui tanta diferença assim, né? É uma questão de detalhes mesmo, não chega a ser nada significativo. O IVV ele possui o segundo maior patrimônio dessa lista, são 603 bilhões de dólares sob administração, enquanto o SPY possui 639 bilhões e o VOO 589 bilhões. As taxas de administração são bem similares também. O IVV ele possui uma taxa de administração de 0,03%, muito baixa. O SPY ele possui uma taxa de administração de 0,09% e o VOO uma taxa de administração também de 0,03%. Então são taxas aqui bem baixas. Rapaziada, essas taxas de administração desses ETFs, elas são baixas porque esses ETFs, eles são ativos de gestão passiva, ou seja, eles não têm o objetivo de obter uma rentabilidade superior ao índice que eles replicam. Eles apenas investem esse dinheiro nessas empresas que compõem o S&P 500, buscando a mesma rentabilidade desse índice. Então, quando a gente pega a curva de rentabilidade desses ETFs, ela é semelhante à curva de rentabilidade do S&P 500, né, que é o seu índice. Então, por estar investido no mercado americano, né, investido nas principais empresas dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo, eu acredito que esse investimento ele vai trazer ótima rentabilidade para os seus investidores em 2025. O segundo ativo é o REIT, chamado de Realty.com, né? O ticker desse REIT é o O, apenas O, né? Esse REIT ele possui diversificação entre países europeus e os Estados Unidos, mas ele é quase aqui que 100% americano. Ó, cerca de 85% de todo o seu portfólio está alocado aqui em estados americanos. O Reino Unido ele também possui aqui uma participação interessante nesse REIT. Esse REIT ele é como se fosse um fundo imobiliário nos Estados Unidos, né? O Realty.com especificamente ele é um fundo do setor de varejo. Então ele investe aqui ó, em mercados, em lojas de conveniência, lojas de departamento, restaurantes, drogarias, serviço automotivo, saúde e fitness, entre outros vários imóveis. Seus principais inquilinos são a Dollar General, com 3,3% do seu portfólio. Em seguida vem a Walgreens, depois vem a Dollar Tree, a 7-Eleven e tem alguns inquilinos aqui que são mais conhecidos no Brasil, que são a FedEx, a Walmart e a Home Depot, entre outros, né? Esses aqui são os top 20 inquilinos dos mais de 1.500 que ele possui. 79,4% do portfólio dele está em retails, né, que são aquelas lojas de departamento, lojas de mercado, que nos Estados Unidos são muito fortes. 14,6% são de industriais, que inclui aqui galpões logísticos, né, galpões industriais, lojas automotivas. 3,2% são de jogos, que são basicamente os cassinos, e 2,8% são de outros segmentos. Então ele é considerado um REIT de varejo. Sua taxa de ocupação ela se mantém muito alta, né? Sempre acima de 98% de ocupação, o que mostra aqui a força dos seus imóveis. Olha a monstruosidade que são os pagamentos de dividendos desse REIT, né?
vai entrar aqui para 30 anos pagando dividendos sempre de forma crescente. E atualmente ele está pagando aqui todos os meses 26 centavos de dólar. É um baita ativo. O terceiro ativo que na minha visão ele vai entregar bons resultados em 2025 são os CDBs pós-fixados de boas instituições bancárias aqui no Brasil. Os CDBs dos bancos da Ecoval, que possuem um índice de Basileia de 13,8%, Banco Sofisa Direto, que possui 13,4% de índice de Basileia, e o Itaú Unibanco, que possui um índice de 16,6%, são exemplos de boas instituições bancárias para se comprar esses CDBs. O índice de Basileia mínimo exigido pelo Banco Central é de 10,5%, então instituições bancárias que possuem esse índice de Basileia acima de 10,5%, eles são bancos seguros para se emprestar dinheiro, isso segundo o próprio Banco Central. É fácil encontrar CDBs nesses bancos pagando acima de 100% de CDI, isso com liquidez diária e pós-fixado. Esses CDBs eles vão se beneficiar em 2025 pelas altas taxas de juros que estão sendo prometidas aqui pelo Banco Central já em março de 2025. Então isso faz com que esses CDBs, além de seguros, eles entreguem uma ótima rentabilidade. Na minha carteira eu tenho o CDB do banco da Ecoval, que rende 110% de CDI, e esse CDB ele me rende hoje 0,83% ao mês, já descontado o imposto de renda. É uma excelente rentabilidade para quem busca uma opção de investimento, tanto para reserva de emergência, ou para quem quer estocar dinheiro em caixa, para futuros aportes em outros ativos. Ou até mesmo para quem pretende fazer um investimento ali, visando um objetivo de curto prazo. Então, na minha visão, o ano de 2025 promete para essa classe de ativos. O quarto investimento é no fundo imobiliário HGRU11. O fundo ele é um dos poucos que reúne duas características principais que, na minha visão, o fundo imobiliário ele precisa ter para passar de forma menos preocupante por uma crise, que seriam uma boa gestão. Isso até agora, a equipe da Pátria ela tem demonstrado manter. A equipe de gestão ela veio da antiga CSHG, eles são referência na gestão de fundos imobiliários. Espero que eles não mudem. E a segunda característica é o segmento de atuação do fundo, que no caso do HGRU11 é o segmento de renda urbana, principalmente ali o de aluguel de big box de mercado, mercado de alimentos, de varejo no geral. Esse segmento, mesmo com o país em crise, ele não sofre tanto quanto outros segmentos. Isso porque comida e produtos de mercado eles são necessidades primárias. Então esses produtos eles serão sempre prioridade no orçamento das pessoas, mesmo aquelas pessoas ali que possuem um baixo orçamento. Então é um segmento que normalmente ele não reduz a sua capacidade de venda diante de uma crise. Pelo contrário, na maioria das vezes a gente tem visto que ele aumenta a quantidade de vendas, aumenta a sua capacidade de giro. Então estar posicionado nos fundos de renda urbana é um porto de segurança nos investimentos. O HGRU11, assim como todos os outros fundos imobiliários, ele desvalorizou muito suas cotas nesses últimos meses, mas os seus fundamentos eles permanecem os mesmos, inclusive o seu pagamento de dividendos mensais. O HGRU ele possui uma diversificação por todo o país, como a gente consegue ver aqui por esse mapa. Seus principais inquilinos são o Carrefour, o Açaí, a Pernambucanas, a Edux, Anima e DMA. O Carrefour hoje ocupa a maior participação do fundo, embora seja um excelente inquilino. A gestão do HGRU precisa reduzir essa concentração aqui no Carrefour e eles já estão trabalhando nisso. O fundo hoje ele paga 0,78% ao mês de dividendos, isso com uma boa segurança. Então esse fundo é uma boa opção de investimento para ser analisada para compor uma carteira de longo prazo. O quinto e último investimento que na minha visão tem tudo para vencer os desafios aí que a gente vai enfrentar em 2025 é o Bitcoin. O Bitcoin hoje ele caminha para se tornar o ativo mais valioso do mundo. O Bitcoin é uma criptomoeda, uma moeda digital descentralizada, onde as transações elas são feitas de ponto a ponto, ou seja, não há um banco ou uma instituição financeira que faça um intermédio dessa transação, como acontece com a transação de qualquer outra moeda no mundo. O Bitcoin ele vem se valorizando bastante esse ano, ele já bateu a marca aqui dos $100 mil e já ultrapassou o valor de mercado de empresas como a Meta, a antiga Facebook. A disparada da valorização do Bitcoin frente ao dólar, a BDRs, ao ouro e outros ativos nesses últimos 12 meses ela é brutal. Já se fala aqui no Bitcoin atingindo a marca dos $200 mil em 2025. Antes eram apenas investidores, pessoas físicas, que acreditavam nesse potencial de valorização do Bitcoin, mas hoje os investidores institucionais
eles estão ocupando espaço das suas carteiras, né, com esse ativo, o que pode acelerar bastante agora a valorização dele nesses próximos anos. A grande atratividade do Bitcoin está na sua idealização, né? O Bitcoin ele é finito, não podem ser criadas mais do que 2 milhões de unidades de Bitcoin, ao contrário de moedas fiduciárias, né, que não possuem esse limite de impressão de moeda. Então, esse limite máximo, né, permitido para unidades do Bitcoin dá a essa moeda um nível de escassez que chega a ser superior ao nível de escassez do ouro, o que lhe deu até um apelido de ouro digital. Então, recapitulando, os 5 principais investimentos são o ETF americano IVV, que possui uma taxa de administração baixa e uma ótima rentabilidade e dividend yield. O segundo ativo é o REIT Return Income, que possui uma ótima rentabilidade, excelentes inquilinos, diversificação em outros países e uma alta taxa de ocupação dos seus imóveis. É uma excelente opção de investimento para 2025. O terceiro são os CDBs aqui no Brasil, né? CDBs de boas instituições bancárias, bancos que possuem ali um índice de Basileia acima de 10,5% e que paguem pelo menos 100% do CDI. Outra opção de investimento para se proteger em 2025 são os investimentos em fundos imobiliários de boas gestoras, né? Fundos imobiliários possuem uma baixa alavancagem nesse momento e que sejam de segmentos que naturalmente eles são resistentes ou até mesmo eles são beneficiados em momentos de crise. E por fim, o Bitcoin, que é o ativo com maior potencial de valorização em 2025. Então foi isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi esse. Eu desejo a todos vocês um ótimo e feliz ano novo. Que 2025 seja um ano de muita paz, saúde e rentabilidade na vida financeira de todos vocês. E vamos embora para mais um ano. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!